Boa tarde a todos, boa tarde a todas. 22 de março de 2021, 15 horas e 30 minutos. É tempo de esperançar. Hoje nós estamos aqui e essa live é a celebração de um ano de live. Tá? É claro que eu não celebro as milhares de mortes, eu não celebro os milhões de doentes, eu não celebro os milhões de pessoas que estão desempregadas, subempregadas, não. Nada disso eu posso celebrar. Mas eu posso sim celebrar o espaço que a gente está tendo nesse tempo todo, né? Eu posso sim celebrar que nós estamos juntos esses momentos todos, esses dias todos, né? Oi, Denise, paz e bem. Eu acho que a gente pode e deve celebrar essa comunidade que a gente tem que está fazendo um ano, né? O que eu falei no início, vou falar de novo no final, mas eu acho importante que a gente entenda que mesmo não sendo a situação ideal, mesmo não sendo o que a gente queria, é um motivo de celebração. Paz e bem, Denise. Denise, parabéns para você. Denise, eu acho que é parabéns para todos nós, Denise. Oi, Fátima, paz e bem. Sabe, Denise, eu acho que é parabéns para todos nós. Né? Nós somos uma comunidade que assiste essa live, que participa dessa live, né? De um jeito ou de outro, todos nós somos responsáveis pela live existir esse tempo todo, né? Infelizmente não foram 365 lives, porque nós tivemos 5 lives no início que eu não consegui guardar, teve algumas lives que a gente não conseguiu fazer porque a internet não deixou, porque eu estava atendendo os pacientes, mas eu acho que é uma conquista do nosso grupo, da nossa comunidade eclesial. Oi, Djalma, oi, Doraci. Por isso eu acho que a gente deve celebrar, né? Com o entendimento disso, com o entendimento que, mesmo não sendo a melhor das situações, a gente tem motivos de alegria sim. Oi, Maria Alice, paz e bem. Né? E um outro motivo de alegria, assim, é impressionante porque eu não esperava que a leitura fosse essa, né? E aqui a gente tem uma lição muito interessante hoje, uma lição que eu não esperava encontrar, mas que tem tudo a ver com a nossa realidade, né? Paz e bem, Maria Alice. E acho que tem muito necessário o que está aqui, né? É muito claro isso, né? E novamente a gente pode fazer aquela interpretação, vamos dizer, mais clássica, mais conhecida, que eu mesmo já fiz algumas vezes. Ou a gente pode tentar ver o que isso significa para nós hoje, né? O que isso significa para nós nesse momento. Oi, Diane. Paz e bem, Diane. Seja bem-vinda. Né? É bom ver vocês aqui, porque vocês são o grupo mais fiel que a gente tem, assim, que tem todas as lives, porque tem várias pessoas que podem assistir
não podem assistir nesse horário, estão trabalhando, estão estudando, né? Mas que assistem depois. E existem algumas pessoas que só podem assistir nesse horário, né? E existem algumas pessoas que escolhem assistir nesse horário. Então, assim, é importante que vocês estarão aqui. Estou um pouco cansado, sabe, pessoal? Essa noite eu não dormi muito bem, não. Né? Mas estamos juntos. Daqui a pouquinho a gente está começando a leitura. Essa leitura é uma leitura muito importante. É uma leitura que para mim foi um presente. A gente estar com essa leitura hoje, né? E eu peguei um pedaço da fala de Jesus, porque eu acho que é uma coisa interessante. Até porque algumas pessoas colocam o Jesus no papel oposto do que ele faz aqui. Então eu acho que é um momento importante da gente conhecer a leitura, né? Vamos começar, pessoal? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu à volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Tornando-se a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. Jesus ficou sozinho, com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação. Bem, oi Aline, minha sobrinha amada, paz e bem. Sabe, pessoal, a leitura, hoje é uma leitura conhecida, a mulher adúltera, não é? Existe uma série de coisas importantes sobre essa leitura e que a gente deve entender, até para a gente entender a profundidade do que está acontecendo aqui, né?
A primeira coisa que a gente deve entender é que tem algo de estranho nessa história. Porque adultério não é um crime que a pessoa cometa sozinha. Então, alguém estava com ela, mas só ela veio trazida a público, né? E observem que eu falei para vocês que adultério é um crime. Mas, Bernardo, adultério não é um pecado? Sim, adultério é um pecado. Mas na sociedade que Jesus vivia, era também um crime. Um dos problemas de uma sociedade teocrática, ou seja, uma sociedade onde uma religião manda, é que os pecados daquela religião serão necessariamente crimes. E isso é um problema no mundo de Jesus, porque no mundo de Jesus, qualquer pecado que você cometesse, era um crime e havia uma pena a ser cumprida. Observe que isso não tem nada a ver com a realidade que nós vivemos hoje, né? Se um homem cometer adultério, se uma mulher cometer adultério, eles pecaram. Isso não é crime. Sim, alguns pecados são crimes. Matar uma pessoa é um pecado e é um crime. Ser é um pecado e é um crime. Mas ser adúltero é um pecado e não um crime. Mas na época de Jesus, se era pecado, era crime. Então essa mulher devia ser julgada. Devia ser julgada por quem? Pelo conselho dos anciãos, que eram os homens mais respeitados, né? Os mais velhos eram os mais respeitados. E essa pessoa deveria ser acusada por 3 testemunhas. Não podia ser um, tinha que ser 3 testemunhas. E havia uma coisa interessante, que na prescrição da lapidação, do apedrejamento, se dizia que as testemunhas eram os primeiros a atirar as pedras. Por quê? Porque isso meio que dá uma responsabilidade à testemunha. Meio que, já que você depois contra, você é o primeiro a agir. Bernardo, onde é que está isso? Olha, eu não sei exatamente o versículo. Isso é Deuteronômio, capítulo 17. Se você me perguntar exatamente o versículo, eu não sei, mas pega lá, um capítulo pequeno, deve estar logo no início. Então, o que aconteceu? Aconteceu uma cena que normalmente seria resolvida de forma cruenta, ou seja, iam pegar essa mulher, os homens iam jogar pedra nela até ela morrer. Só que aí surge a maldade, né? A primeira maldade, para mim, já existia antes, quando você traz um, mas não traz o outro, né? Mas eles surgem com uma maldade, eles viram e falam assim: vamos aproveitar e colocar Jesus diante de uma encruzilhada. Por quê? Porque se vocês olharem, e em breve nós vamos estar na Paixão do Senhor revendo isso, os romanos não permitiam que os judeus matassem alguém. João fala claramente isso, que Jesus foi levado a Pôncio Pilatos porque os judeus não podiam matar. Então, se Jesus dissesse assim: apedreja, ele estaria irritando os romanos. Se Jesus fala não apedreja, ele estaria irritando os judeus. Mas sabe qual é a falha desse raciocínio? A falha desse raciocínio está lá atrás, que é o seguinte: existe uma questão à parte, existe uma questão além. Porque a discussão é:
apedreja ou não apedreja, parte do princípio que Jesus condena essa mulher. Que Jesus diz, essa mulher tem culpa, eu a condeno, ela tem culpa, ela é uma pecadora, eu a condeno. As pessoas já partiram do princípio que essa mulher tem que ser condenada. Na verdade, eles já a apresentam condenada. Essa mulher foi pega em flagrante adultério. Jesus dá uma solução absolutamente dentro da lei. Dentro da lei, os que a acusam devem iniciar o apedrejamento. Então ele vira e fala assim, quem tiver livre de pecado, atira a primeira pedra. E começaram a sair partindo dos mais velhos. Os anciãos, os mais respeitados, foram os primeiros a sair. Porque apesar de ser mais respeitados, eles talvez estivessem cientes de quão pecadores eles eram, de quantos pecados eles tinham, e eles não tiveram coragem. As testemunhas, também cientes dos seus pecados, não tiveram coragem. Os outros curiosos, aqueles com sede de sangue e de morte que estavam ali, doidos para apedrejar aquela mulher, que não conseguiam reconhecer naquela mulher um ser humano, que não conseguiam entender que não existe pecado, por mais grave de que seja, que possa retirar a dignidade do ser humano, quando confrontados com seus próprios pecados, se viram absolutamente inadequados para isso. Entrou alguém, eu não sei quem é Lopes, paz e bem, sabe? Eles olharam aquilo e falaram, meu Deus, eu não tenho como jogar essa pedra, porque eu também tenho pecados. Será que se todo pecado é crime, eu também não sou um criminoso e também não devo ser condenado? Né? Oi, Brígida, paz e bem. Cadu está por aí? Sabe? Esse é o grande erro. O grande erro é você partir do princípio que você necessita condenar a pessoa. E aí, Jesus vira e fala assim, ué, mulher, cadê os que estavam te acusando? Cadê os que iam te apedrejar? Ninguém te condenou? E ela responde, ninguém, Senhor. Todos aqueles que estavam prontos, que já haviam condenado ela, que estavam prontos a matá-la, quando confrontados com a realidade dura de que eles também são pecadores, que eles também são miseráveis, eles não tinham mais o que fazer. Eles não tinham mais como matar essa mulher. Mas havia uma pessoa ainda. Havia uma pessoa ainda que podia jogar uma pedra. E se jogasse essa pedra, as outras todas poderiam ser jogadas. Jesus estava lá. Jesus não tinha pecado. Jesus era isento de pecado, portanto ele podia tirar a primeira pedra. Mas Jesus responde, eu também não te condeno. Ele manda essa mulher para casa livre de toda a culpa e toda a condenação. Aquilo que havia começado com uma mulher condenada por um pecado, pronta para ser morta por um crime, posto que na sociedade teocrática que Jesus vivia, todo pecado era crime, todo crime era pesadamente punido. Aquilo que havia começado com culpa e condenação, termina sem culpa e sem condenação.
E eu tenho certeza que se algumas pessoas ouvirem eu falar que Jesus liberou essa mulher sem culpa e sem condenação, vão subir pelas paredes. Porque essas pessoas ainda não entenderam quem é Jesus. São pessoas que viram para você e falam assim: eu não tenho medo do prefeito, do policial, eu não tenho medo do governador, eu não tenho medo do presidente, eu não tenho medo do ministro, eu não tenho medo do juiz, eu não tenho medo de ninguém. Eu só tenho medo daquele que pode me condenar ao inferno. Sabe? Eu não conheço essa pessoa. Eu não conheço alguém que possa te condenar ao inferno. Jesus vira para você e fala: eu também não te condeno. Jesus não veio ao mundo para condenar o mundo, não veio ao mundo para julgar o mundo, não veio ao mundo para dizer que você vão para o inferno. Não é? Ele fala claramente: eu não vim ao mundo para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Ele fala claramente aqui: mulher, eu sei que você pecou, mas eu não te condeno. Sai daqui sem condenação e sem culpa. Esse é Jesus que está nas Escrituras. Um Jesus cheio de amor, de misericórdia. Um Jesus pronto para esquecer tudo que você fez. Um Jesus que está mais preocupado com o que você vai ser depois que se encontrou com Ele, do que o que você era até o momento que você se encontrou com Ele. Observem bem, a única recomendação de Jesus é: podes ir, estás livre, não tens culpa nem julgamento, pode ir, eu não te condenei, vai embora, mulher. Só te peço uma coisa: de agora em diante não peca mais. As pessoas interpretam mal esse finalzinho. Observem bem: eu não te condeno, eu não te julguei, eu não te dei culpa, você está livre, sua ficha está limpa, perfeita, como o dia que você nasceu. Por isso eu te peço, não peca mais. Sabe, Jesus, como Deus, nunca deu autorização a ninguém a pecar. Mas, em momento algum, Jesus te condena pelo teu pecado. Em momento algum, Jesus te condena ao inferno. Em momento algum, Jesus te condena por isso ou por aquilo. Se alguém pode te condenar ao inferno, é você mesmo, ao resolver abrir mão de seguir Jesus. Se alguém pode te condenar ao inferno, é você mesmo, quando você abre mão de amar ao próximo como a ti mesmo. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se alguém pode te levar para o inferno, se alguém pode te condenar, é você mesmo. Quando não entende que Jesus é Deus conosco, Deus que vive no meio de nós e que está especialmente presente no irmão e na irmã pobre, miserável, analfabeto, faminto, doente, naquele irmão idoso que está sozinho, naquele irmão doente que está no hospital, naquele irmão preso, no irmão dependente, né? Porque Jesus está presente bem em nós, inclusive Ele está presente no meio dessa live. Mas Bernardo, no meio dessa live, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. Então Jesus está no meio dessa live aqui conosco nesse momento. Mas é muito fácil eu olhar para pessoas tão queridas por mim como vocês e ver Jesus em vocês. Mas Jesus é um homem, é um refugiado político.
Jesus é um homem jurado de morte. Jesus é um homem que vivia na periferia, num trabalho miserável, que ninguém respeitava, numa cidade por todos desprezados. Sabe? Entender profundamente que Jesus é Deus conosco, está no meio de nós, especialmente naqueles que estão nas periferias da sociedade, ou na periferia das existências, né? Na criança pequenininha que precisa ser protegida, no idoso que precisa ser cuidado, no doente, sabe? Esse é o grande mistério. O grande pecado é você não entender que mais importante do que o pecado dessa mulher era a dignidade dela. É você entender que mais importante do que a lei é a vida da pessoa. O grande pecado é você não conseguir entender que mesmo o pior dos piores, mesmo o maior pecador do mundo, não é condenado por Jesus. Mesmo para ele, Jesus também fala: eu também não te condeno. A cada um de nós, independente de quem sejamos, o que façamos, ou em que momento da vida estivermos, se sinceramente nos encontrarmos com Jesus, se sinceramente estivermos dispostos a caminhar o resto do caminho que tivermos com Ele, nós ouviremos dele: eu também não te condeno. E assim sendo, nós também não podemos viver uma vida de condenação do outro. Ah, não, fulano fez tal coisa, é pecador. Fulano fez tal coisa, é pecador. Beltrano fez tal coisa, é pecador. Vai tudo para o inferno. Pessoal, você está livre de pecado? Joga a primeira pedra. Eu não estou. Então não vou jogar pedra em ninguém. Tá? Ah, Bernardo, mas você acabou de sair da confissão, está com aquela alma limpinha, sem pecado nenhum. Você não condenaria ninguém? Pessoal, eu tenho que seguir Jesus, pessoal. O que Jesus fez foi: eu também não te condeno. Nós que seguimos Jesus não somos pessoas dadas a condenar os outros. Somos pessoas dadas a amar, a querer bem, a cuidar e a proteger os outros. Essa é a nossa função. É a isso que nós somos chamados. E é isso que eu convido vocês hoje e sempre. Vale a pena essa caminhada. Amém? Bom, pessoal, hoje eu comecei a live dizendo que era um momento muito bom para mim, porque eu estava celebrando um ano de lives. Né? Eu quero dizer assim, claramente, né, que eu não celebro as milhares de mortes, eu não celebro os milhões de pessoas que sofreram, que estão sofrendo, os desempregados, as grandes dificuldades que nós vivemos. Eu não celebro isso, mas eu celebro a oportunidade de estar aqui com vocês, de ter vocês do meu lado. Obrigado pela dedicação durante este ano de lives. Djalma, obrigado a vocês. Né? A gente criou uma comunidade. Essa comunidade é algo muito bom. É ela que eu celebro. É ela a celebrar a possibilidade de estarmos todos juntos. Fátima, Maria Alice estão mandando amém com mãozinha de oração. Maria Alice me mandou uma rosa. Minha sobrinha querida Aline está me mandando amém com mãozinha de oração. Sabe, pessoal, dentro de todas as dificuldades, a gente conseguiu fazer uma coisa boa. É claro que se eu tivesse que escolher entre fazer a live e ter a epidemia, eu nunca mais faria uma live.
Mas não é essa a escolha. Não é uma dicotomia. A gente está fazendo a live por causa da epidemia e quem sabe, quando a epidemia passar, a gente vai continuar a live de algum jeito, de alguma forma. Né? Diane também está mandando girassol, palminhas, coração roxo, mãozinha de oração. Fátima está mandando girassol. O pessoal sabe que eu gosto de um girassol. Obrigada pelas coisas que aprendi durante as lives. Pessoal, isso é que eu acho que a gente tem que celebrar. Durante a live, o entender, o compreender. A gente fez uma quaresma melhor, eu acredito que sim. Né? A gente fez um advento bom, a gente passou uma Semana Santa junto, vamos passar outra pelo jeito. Só um momentinho que eu estou acabando. Não, tudo bem, a gente só está pensando mais calma. Vocês estão vendo, né, pessoal? Está na hora de eu sair. Mas o que é importante é que nós estamos juntos. Nós hoje, mais do que nunca, somos uma igreja ministerial, uma igreja missionária, uma igreja samaritana, uma igreja mariana, uma igreja madalena, né? Nós estamos juntos, e isso é que é importante. Estando juntos, nós todos juntos a Jesus, isso é que vale, isso é que é importante, e isso valeu a pena até aqui, e vai continuar valendo a pena, enquanto existir a epidemia. Eu garanto que existirá a live aqui para ajudar, para cuidar, e para ser um momento de ter esperança e ser esperança, porque nós estamos no tempo de esperançar. Tchau, tchau, pessoal. Deixa eu dar minha bênção para vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Maria Madalena, por intercessão de Oscar Romero, Damião de Molokai, João Damasceno. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que podem, fiquem em casa. Os que não podem, usem máscara. Quando puder, toma vacina. Isso vai passar. Até lá, glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Sigam em paz, que o Senhor vos acompanhe. Beijos e bênçãos. Até amanhã, 15h30. Abraços.